Boa tarde, eu sou o Eduardo Silveira Godinho e eu faço parte do grupo constituído por mim, pelo José Daniel e pelo Leonardo. E a gente vai falar sobre crimes na internet. Bom, primeiro eu queria dar uma introduçãozinha, né? Com a globalização, muitas pessoas começaram a usar a internet, né, e a rede nos dias atuais. E traz muitos pontos positivos. Entretanto, os crimes também vieram para o âmbito da internet, né? E nesse trabalho a gente vai falar dos diversos crimes virtuais que acontecem e vamos explicar um pouco sobre eles. A primeira coisa que eu queria falar era sobre as leis que compreendem os crimes, né? A gente sabe que a internet é algo relativamente novo, né? Se comparado com a criação das leis, é, com a criação, né, do resto das coisas. E a regulamentação do uso da mesma, ela demorou muito para ser feita, né? Regulamentação eu digo em questão dos crimes, né? No Código Penal, ele não existia nenhum artigo que cuidava dos crimes digitais até 2012, né, com a edição da Lei número 12.737, onde o código foi alterado. Bom, o que eu queria falar era que, se comparado aos outros crimes, ele é um crime muito recente, né? Não recente, ele é um crime muito atual. E isso não tira o seu tamanho. Então, lá em 2012, esse código foi alterado e foram feitos artigos que puniam crimes cometidos na internet, né? Só que a gente sabe, né, que a punição é raramente aplicada, mesmo com denúncias, que era para ser o método mais fácil para punir esse tipo de crime, raramente algo é feito. Bom, para dar um início sobre os crimes na internet, eu queria falar sobre as divisões dos crimes que acontecem na mesma, né? Então, os crimes que acontecem em âmbitos virtuais, eles podem ser classificados em duas divisões. Tem a primeira divisão que dá para usar é a seguinte, né? Os crimes puros. O que são os crimes puros? Geralmente praticado por hacker, né, e tem o objetivo de atingir uma rede de computadores. Então vamos pensar, é geralmente a galera que não quer atingir ninguém, mas sim talvez roubar informações de uma empresa para vender e ganhar dinheiro, né? Atingir assim uma rede de computadores maiores, né? Não visando alguém em si ou ali um bem, né? Os crimes mistos, o alvo já não é um computador nem a vítima em si, né? Então, o ladrão, no caso, ele vai buscar os bens da vítima, né? Fazer uma transferência bancária, né? Roubando uma informação ali, onde a internet é o meio, né? Onde ele usou para praticar o crime, por isso que é um crime virtual, né? No caso, não daria fazer sem a internet. Então, a diferença do puro e pro misto é que o misto ele visa assim, né, os bens da vítima, né? Ele roubar um dinheiro e tal, né? Diferente do puro que só visa ali o computador, tentar extrair alguma informação para vender, e tal. E o outro tipo de crime na internet também são os crimes pessoais, que é o crime que mais acontece na internet hoje, que tem como alvo primordialmente a vítima, né? Pode ser xingamento, pode ser falsa acusação, tu pode. Tem vários crimes que a gente vai falar ao decorrer do trabalho. E esse crime visa especialmente a vítima, né? Não visa nenhum bem, não visa nada, visa só, né, o denegrir a pessoa e tal. E a gente sabe que com a internet as pessoas acham que, né, podem falar o que quiser, que tá, que tá tranquilo e tudo mais, e esse é o crime que mais acontece hoje. E a segunda divisão dos crimes na internet que eu gostaria de falar é, ele é dividido assim: tem os crimes próprios, né, que não seriam possíveis sem o uso de computadores, que é aquele de acessar aquele banco de dados, né, de uma empresa, roubar essas informações. Então eles não são possíveis sem o uso de computador, né, sem o uso da internet. Ou os crimes que ocorrem na Deep Web, por exemplo, né, que é aquela camada da internet que é mais obscura assim, falando assim de um jeito mais fácil de entender, que, né, rola tráfico de órgãos, o tráfico de armas,
A maioria dos crimes assim mais pesados, né, entre aspas, da internet ocorrem na Deep Web, né, que são crimes próprios. Eles não acontecem, não seriam possíveis sem o uso de computadores. E os crimes impróprios são, como eu falei, por exemplo, o crime de tu xingar uma pessoa, né, ofender uma pessoa, ser preconceituoso. Esses são os crimes impróprios, né? Esses crimes eles podem ocorrer fora da internet, mas a internet é um meio, né? A internet proporcionou mais jeitos de quem é preconceituoso a tipo espalhar o preconceito, de denegrir a imagem de alguém e tudo mais. Tipo, que ele acontece fora da internet, mas a internet ele proporciona outros meios a pessoa fazer isso, né? Então esses são os crimes impróprios, né? Que eu acho que são os mais comuns também. Publicar fotos nas redes sociais que possam gerar incômodo em outras pessoas, por se tratar de imagens consideradas obscenas, pode te render detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, segundo o artigo 233 do Código Penal. Crimes virtuais contra mulheres também é outro ato frequentemente praticado na internet. E esse é um assunto novo para o judiciário brasileiro. Para isso, a Lei Maria da Penha foi alterada para que também englobasse esse tipo de crime, que é quando ocorre a divulgação de conteúdos íntimos da vítima sem sua autorização, e essa modificação permite a punição dos responsáveis por este ato ilícito. Com o avanço da internet, hackers aproveitam da vulnerabilidade de muitos equipamentos eletrônicos e também de pessoas leigas com tecnologia para praticar crimes, invadindo redes e softwares para tirar proveito próprio. Ataques de hackers a arquivos das vítimas exigindo dinheiro em troca rendeu mais de 2,1 bilhões a esses infratores virtuais, segundo o relatório da Chain Analysis. A lei que descreve o delito de invasão de dispositivo informático com pena prevista de 3 meses a 1 ano de detenção, podendo ser aumentada em até 1/3, ganhou o nome de Lei Carolina Dickmann de forma extraoficial, porque na época em que o projeto tramitava na Câmara dos Deputados, em 2011, a atriz teve suas fotos pessoais vazadas sem autorização. O hacker pediu 10 mil em troca de não divulgar as imagens e a atriz recusou. Recentemente, em janeiro de 2021, tivemos um problema com o mega vazamento de 223 milhões de CPFs. Este ato também é crime, pois se trata da divulgação de material confidencial. A lista com todos esses CPFs e com a data de nascimento de pessoas vivas e até mortas estava disponível para download gratuito em um fórum da Deep Web. E após isso, cópias foram feitas, e a lista poderia ser acessada por qualquer um em buscadores de internet como o Google. O responsável por esse vazamento ainda afirmou que, em troca de bitcoins, poderia vazar outras informações relacionadas a esses CPFs, como retratos, endereço, telefone, declaração do imposto de renda, listas de familiares, renda mensal, score de crédito e muito mais. Depois da repercussão, o conteúdo foi retirado do ar dos navegadores de buscas comuns, mas ainda continua em negociação na Deep Web. Preconceito e discriminação também é crime se praticado na internet. Infelizmente, muitos veem a internet como uma fortaleza em que podem se manter anônimos para praticar os mais diversos tipos de atrocidade, como o preconceito e a discriminação. Fazer comentários nas redes sociais, fóruns, chats, e-mails e outros de forma negativa sobre a religião, etnia, raça é crime. Portanto, se ver algo do tipo, denuncie. É crime quando uma pessoa cria um perfil fake de uma pessoa real, viva ou morta. O responsável pela criação com a intenção de prejudicar a imagem de outra pessoa está cometendo o crime de falsa identidade, pois se faz passar por ela. Normalmente, os que usam perfil falsos para caluniar, difamar e injuriar, atacar e prejudicar a imagem da pessoa que teve sua vida exposta também devem pagar por crimes contra a honra. O perfil deve ser usado para obter vantagem e para causar dano. Assim, a pessoa comete crime de falsa identidade. Outro crime virtual é a apologia ao crime. Muitas pessoas não sabem, mas ao você vangloriar atos de assassinato ou você induzir as pessoas com que façam linchamento virtual ou linchamento até na vida real de roubo, vangloriar atos de roubo e demais, você está disposto a receber uma detenção de 3 a 6 meses ou receber multa. Muitas pessoas não sabem, mas músicas também que vangloriam esses atos também estão nesse quesito da apologia ao crime. Porém, como as leis ainda são muito controversas e ainda não se sabe, não é muito concreto do que pode acontecer, ainda existem muitas músicas, principalmente
do funk ou de outros tipos de música que fazem apologia ao estupro, ao desrespeito completamente da mulher, e eles no máximo recebem um, um aviso, ou as pessoas ou sofrem hate no máximo, e acaba não tendo nada judicial relacionado a eles. Outra forma de apologia ao crime, um exemplo bem forte, é o recrutamento terrorista em redes sociais. Muitas pessoas não sabiam, mas dos grandes ataques terroristas que houve na Europa, muitas delas foram feitas por pessoas que estavam no próprio país já, e que foram recrutadas por meio de várias propagandas que persuadiram eles a seguirem esse caminho. E isso é um caso muito grave, né? Porque isso mostra que não basta só você fechar as fronteiras, que isso não vai resolver problema nenhum de terrorismo, que o problema é muito mais a fundo e que eles têm muitos métodos de conseguir com que as pessoas façam, né? Isso daí é um crime, é um exemplo bem grave disso. A pedofilia, como a gente está no meio da internet, ela é um dos crimes que na vida real é um crime muito difícil de se fazer, né? E ocorre com pouca frequência, exatamente pelo fato do repúdio e tal. Mas como a gente está na internet, isso acaba sendo muito facilitado. Crimes de pedofilia é muito mais fácil você compartilhar onde você é anônimo, onde você está com uma conversa com um amigo seu e ninguém ficar sabendo das coisas que você faz. Tanto que 80% dos crimes virtuais investigados no Rio Grande do Sul estão ligados à pedofilia, à divulgação de pornografia infantil e de menores. Um exemplo famoso seria as conversas vazadas do PC Siqueira, que dizem que ele estava envolvido em relação à divulgação de foto de menor. Porém, como na vida real aconteceria, teria um caso judicial muito grande, ele provavelmente seria preso imediatamente. Como ainda a questão virtual, os crimes virtuais ainda estão muito conturbados, não houve nenhuma... Ainda não se sabe se o peso do crime dele foi tão grande quanto se fosse na vida real. Então, não houve nenhuma ação estritamente judicial para ver se ele vai ser preso ou tudo mais. O estímulo ao suicídio também pode-se dizer que é um crime. Claro que você fazer ameaças na internet também são crimes. Isso daqui pode ter vários assuntos, né? Estímulo ao suicídio não é em si um ponto em si que é um crime, né? Mas tudo que envolve a questão é um crime, né? Um episódio recente podemos citar a Baleia Azul, que era uma espécie de grupo online onde os integrantes tinham que realizar uma série de desafios e caso eles não fizessem, eles sofriam uma ameaça e no final, muitas vezes eles tiravam a própria vida como objetivo final. Isso acabou gerando que 130 jovens se suicidassem e foi um caso muito famoso e triste no meio da internet. Crimes de ódio, não preciso nem citar que isso não é certo, se outras coisas como insultos, são crimes, isso daqui não vai deixar de ser. A questão principal do crime de ódio, como todo mundo sabe, racismo, misoginia, essas coisas. Mas a questão principal é que muitas pessoas não cometem esses crimes no meio da rua, na vida real, né? Vamos dizer assim. E o que faz com que esse crime seja muito mais grave no meio da internet é pelo fato que as pessoas não precisam estar colocando sua cara, não estão colocando sua cara e demonstrando esses atos. Se você for linchado, você é linchado em um nick de perfil, em um codinome, e isso não vai mudar em nada na vida da pessoa que está cometendo esses crimes. Ou seja, eles se sentem mais confortáveis sem receber nenhuma punição. Você pode jogar jogos online, você vai perceber a quantidade de pessoas com comportamentos racistas sem nenhuma preocupação do que pode acontecer e das consequências de seus atos. Como denunciar um crime virtual? O primeiro passo, após ser vítima de qualquer crime virtual, seja qual for a modalidade, é procurar uma delegacia especializada em crimes eletrônicos. Caso não exista em sua cidade, a denúncia pode ser feita em qualquer outra delegacia.
Após, o ideal é procurar um advogado especializado em direito digital, para que o profissional possa guiar de melhor forma a vítima desse crime. Aqui estão nossas fontes